igreja ela vive os tempos litúrgicos, para você que não é católico, para você que nos acompanha. Cada período de tempo da igreja nós chamamos de tempo litúrgico. E nós então iniciamos domingo passado um novo tempo litúrgico. Vamos falar para quem está em casa ouvir? Qual é o nome do tempo? Foi muito fraco, gente. Vocês fizeram passar vergonha diante dos ouvintes. Vamos falar de novo, bem bonito? Para os nossos ouvintes perceberem que todo mundo que está aqui é um povo sabido, entende de igreja. Qual foi o tempo que nós iniciamos domingo passado? Agora sim, ficou bom. O tempo do advento é um tempo de espera, de preparação para a chegada de Jesus. E durante esse tempo do advento, que vai durar 4 semanas, o tempo do advento que começou na semana passada, só vai terminar na véspera de Natal. Esse tempo do advento, que vai ser vivido pela igreja, traz consigo alguns temas que precisam ser trabalhados, precisam ser enfocados nas celebrações. Esses dias eu estava celebrando lá na comunidade de São José, que faz parte da paróquia Catedral, e eu dizia para o pessoal sobre alguns possíveis temas que certamente iriam ser abordados nas missas a serem celebradas de agora em diante. E eu dizia para eles: olha, vocês podem esperar que volta e meia os padres estarão falando para vocês sobre vigilância, sobre conversão, sobre expectativa, sobre Jerusalém. E uma das palavras que também são muito enfocadas nesse tempo é Reino de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, dentro do tema do Advento e dentro também das leituras que foram proclamadas. Qual é o tema que nós vamos trabalhar hoje, querido? Responde para o padre. Reino de Deus. Hoje o padre vai tentar ajudar você a tirar algumas dúvidas sobre o que é o Reino de Deus. Vai ajudar você a entender qual a importância do Reino de Deus para a sua vida. E vai ajudar você também a perceber o que você pode fazer em relação ao Reino de Deus. A primeira coisa que eu quero falar para você é que Reino de Deus não é a mesma coisa que céu. Às vezes as pessoas confundem Reino de Deus com céu. O Reino de Deus é uma coisa, o céu é outra. Amém? O que é o céu? É a morada de Deus, morada dos anjos. A teologia entende o céu como um espaço de habitação de Deus. Reino de Deus não é o espaço onde Deus habita. Reino de Deus é o espaço onde a vontade de Deus é realizada. O céu, repete assim, compadre, o céu é o espaço onde Deus habita. Reino de Deus é o espaço onde a vontade de Deus é realizada. Então veja, às vezes a gente fala assim: fulano morreu, foi para o céu. Na nossa cabeça fica a impressão de que o céu é uma realidade que nós só vamos encontrar depois da morte. O reino de Deus não é assim. Para você viver o reino de Deus não precisa morrer. Para você estar e fazer parte do reino de Deus não precisa, como dizem os antigos, bater as botas. Para fazer parte do reino de Deus, o que eu tenho que fazer, padre?
eu tenho que deixar a vontade de Deus realizar em minha vida. Repete com o Padre. Para fazer parte do reino de Deus, eu tenho que deixar a vontade de Deus realizar em minha vida. E tudo isso, querido, se explica de uma maneira muito fácil, muito simples. O reino é o lugar onde tem um rei, e onde o rei fala e as pessoas obedecem. O reino é um lugar que é conduzido, que é dirigido por um rei. No Brasil nós não temos esse sistema de governo chamado monarquia. No Brasil nós temos o presidencialismo. Quem manda do ponto de vista de território, quem dá as ordens, quem tem o poder de administrar o país é o presidente. No nosso caso, a presidente. Quando o sistema é de monarquia, não é o presidente, é o rei. Então você observa, se uma monarquia, se um povo vive no reino, é pela obediência às palavras do rei. Quanto mais o povo obedece o rei em um país, mais aquele reino é forte, mais aquele reino é bem estruturado. Da mesma maneira, o reino de Deus. Para você saber qual o seu nível de participação no reino de Deus, talvez você está querendo saber assim: Padre, se eu pudesse colocar um termômetro na minha vida e descobrir se eu estou participando bem ou mal do reino de Deus, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que observar quantas vezes eu estou indo à missa? Não. Eu teria que observar quantas vezes eu rezo por dia? Não. Eu teria que observar quantas vezes eu dou comida aos pobres? Não. Eu teria que observar quantas vezes eu visito asilos e hospitais? Não. Para você perceber se você está participando ou não do reino de Deus, o critério é um só: eu tenho deixado a vontade de Deus realizar na minha vida? As coisas que acontecem na minha vida são fruto da minha vontade ou da vontade de Deus? Reino de Deus é isso. Então você pode estar no reino de Deus dentro da sua casa, no seu trabalho. Você pode estar no reino de Deus na rua, dirigindo, passeando, nadando, até dormindo. É possível estar envolvido pela espiritualidade do reino de Deus. Basta que nós deixemos a vontade dele se cumprir. Mas ainda não é sobre isso que eu quero falar para você, porque na verdade não é sobre isso que a leitura fala. Eu quero falar para você sobre as confusões que os nossos fiéis fazem a respeito do reino de Deus. Pessoas de dentro da igreja fazem confusão. Quem aqui já ouviu falar de um cantor chamado Zeca Pagodinho? Diga amém. Eu estava vendo há um tempo atrás uma entrevista com o Zeca Pagodinho, que foi feita pela revista Veja. Foi bem naquele período que Zeca Pagodinho se sentiu mobilizado a ajudar aquelas famílias que haviam sido atingidas pela enchente lá no Rio de Janeiro. E naquele período então, a revista Veja, percebendo a ação de Zeca Pagodinho, decidiu chamá-lo para uma entrevista. E na entrevista foram perguntadas várias coisas para ele. A visão que ele tinha de mundo, perguntado para ele sobre o que ele achava da situação do país. E lá pelas tantas, tocaram no assunto de religião com o Zeca Pagodinho.
E ele disse daquele jeito que você conhece, bem avacalhado. Ele disse assim: eu não gosto de religião não. Minha religião é fazer o bem. Tem muita gente que diz isso, né? Minha religião é a caridade. Para mim, a religião se resume nisso, ajudar o próximo. É o que nós estamos fazendo lá no Rio de Janeiro. E aí perguntaram para ele: você acredita no reino de Deus? Ele disse assim: olha, eu ouço falar algumas coisas sobre esse negócio de reino de Deus, de céu. E eu quero dizer para você uma coisa: se o reino de Deus é um lugar para onde eu vou depois que eu morrer, para ficar 24 horas rezando, ajoelhado, eu prefiro ir para o inferno. Porque no inferno tem festa. O inferno, as notícias que a gente tem, quando você vai abrir uma revista, vai ler um jornal, quando você vai ver um filme, mostra o inferno como um lugar agitado, um lugar que tem música, um lugar que tem mulher bonita, um lugar que tem festa. Então eu não quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. Ele disse isso na revista. E eu ria, achei uma graça ele dizer aquilo. E tem muitos católicos que pensam isso: o céu é um lugar onde a pessoa fica rezando 24 horas. O reino de Deus é um lugar de santos, é um lugar onde a pessoa não faz nada, rezando, ajoelhado, baixando a cabeça. Será que é isso? Será que o reino de Deus é isso? Será que o reino de Deus é só reza o dia inteiro? Será que o reino de Deus ninguém faz nada, é só rezando? O que será que a Bíblia diz? Se você tomar a primeira leitura de hoje, e eu queria que você guardasse essa leitura, não apenas na sua memória, mas no seu coração. Porque essa leitura de hoje é importante, não apenas para você, mas para você ajudar as pessoas também. Isaías capítulo 26, repete, compadre. Olha o que Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, chegou a dizer que é o reino de Deus. O reino de Deus é um banquete. O reino de Deus é um banquete que o Senhor vai dar a todos os povos. Veja, Isaías diz que o reino de Deus é uma festinha, sim ou não? Sim ou não? Não. Isaías diz que o reino de Deus é um lanche que o Senhor vai dar. O que é banquete, querido? Banquete é uma festa, mas não é qualquer festa não. Você tem a festa e tem o banquete. A festa é quando você vai fazer algumas coisas para alegrar os convidados, comida e bebida. O banquete é quando você vai fazer comida, bebida em abundância. Quando eu digo em abundância, eu estou dizendo coisa que sobra. Não é aquelas festinhas que você tem que ficar correndo para pegar o pedacinho de salgado, porque senão não fica para você. Isso não é banquete. O banquete é fartura. O banquete é mesa cheia. E o banquete não é só muita comida, é comida de qualidade. O banquete é pratos finos. E Isaías diz isso, querido. O reino dos céus é um banquete que Deus vai dar. Um banquete que vai ser repleto de comidas finas, de vinhos caros, de vinhos nobres, de pratos deliciosos. Aí eu disse para mim mesmo: se Zeca Pagodinho conhecesse essa passagem de Isaías,
ele mudaria o conceito dele a respeito de céu. Porque para a Bíblia, céu não é lugar de ficar rezando 24 horas. Céu é festa. A festa que ele achou que haveria no inferno, ela vai existir e já existe, no céu, no reino de Deus. E eu fiquei pensando, talvez seja por causa desse pensamento que ele canta aquela música assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Quem conhece? Deixa a vida me levar, canta. Deixa a vida me levar. Eu quero fazer aqui uma paródia dessa música, porque eu acho que quem vive em função do reino de Deus não deixa a vida levá-lo. Quem vive em função do reino de Deus deixa Cristo levá-lo. Amém? Então nós vamos cantar, eu vou dizer: deixa o Cristo me levar, e você vai dizer: Cristo leva eu. Bem bonito para quem está em casa ficar empolgado com a gente, tá bom? Deixa o Cristo me levar,